Eu nunca pensei que a vida pudesse se desenrolar de um jeito tão inesperado, especialmente aqui, no coração do Alentejo, naquele vilarejo pequenino chamado Vila Nova da Raia. A gente se acostuma com a rotina, com a tranquilidade, de repente, tudo vira uma tempestade que ninguém pediu. É exatamente essa tempestade que eu vou contar agora, porque, às vezes, a gente precisa tirar da garganta essas histórias que só a gente sabe contar, do fundo do peito, com todos os detalhes que formam a pele da nossa vida. Eu me chamo Maria Amélia, tenho 57 anos, e moro numa casinha modesta na beira da rua principal de Vila Nova da Raia. Um lugar onde todo mundo sabe da vida do outro antes mesmo de tomar o café da manhã. Eu sempre fui uma mulher simples, mas com um orgulho que não cabe no peito. Gosto de me arrumar, não para os outros, mas para mim mesma, porque sei que a vida é curta demais para andar por aí parecendo que acabou de sair do tanque de lavar roupa. Hoje, por exemplo, eu estava vestindo um vestido de linho bege, que ganhei de presente numa festa da aldeia, com uma sandália baixa de couro caramelo que já está meio gasta, mas confortável. No pulso, uma pulseira de contas azuis que comprei na feira de Évora, e na orelha, pequenos brincos de prata que brilham discretamente quando a luz do sol bate. Nada demais, mas o suficiente para me sentir viva naquele dia que parecia mais um capítulo a mais da minha saga pessoal. História começa numa tarde de verão, quando eu vi passar pela rua minha ex-nora, a Leonor, a mulher que foi casada com meu filho, o Antônio, durante apenas 6 meses. Ela parecia uma princesa de novela, toda vestida com um vestido vermelho vibrante, daqueles que só se vê em casamentos ou festas importantes. E o detalhe, naquele vestido, ela parecia carregar uma mistura de dignidade e desafio, como se dissesse a todos que a vida dela tinha mudado, e que não estava ali para agradar ninguém. Eu não pude deixar de reparar que ela estava carregando 2 sacos grandes, cheios de compras, talvez para uma festa, pensei. Só que festa em Vila Nova da Raia não é qualquer coisa, e ninguém sabia de nenhuma comemoração marcada para aquele dia. A curiosidade, como sempre, me pegou no peito. Desde que ela se separou do Antônio, a vila inteira parecia estar dividida entre os que torciam para que ela fosse embora de vez e os que, como eu, estavam presos à esperança de que algo pudesse ser consertado. A minha relação com a Leonor sempre foi complicada, para dizer o mínimo. A minha mãe nunca a aceitou, dizia que ela era uma rapariga da cidade, sofisticada demais para aquele chão, cheia de manias que o Antônio não precisava. Eu, por outro lado, sempre tentei manter uma distância respeitosa, porque no fundo eu sabia que meu filho a amava, mesmo que não tivesse dado certo. Antônio, meu filho, é um homem que carrega o peso do mundo nos ombros. Desde cedo, ele saiu da vila para tentar a vida em Lisboa, trabalhando em construção. Foi lá que conheceu a Leonor, uma professora de história, bonita, inteligente e cheia de sonhos. Eles se casaram rapidamente, e eu pensei que finalmente ele tivesse encontrado alguém que pudesse trazer um pouco de luz para sua vida. Mas o casamento não durou. A convivência com a minha mãe foi insuportável para os dois, e a pressão da vila também. Depois de 6 meses, ela foi embora, levando consigo tudo que havia construído ali. Naquela tarde, enquanto observava Leonor passar, não pude evitar pensar no quanto a gente se engana achando que a vida da gente é a mais difícil do mundo. Eu, que passei noites em claro preocupada com a saúde do Antônio, que briguei com a minha mãe para defender o meu filho, agora me via sentada na montanha da vila, um amontoado antigo de areia e entulho que virou ponto de encontro para as mulheres da aldeia. Ali, sentada entre as conversas baixas e os cochichos, eu percebia que a minha história com o Antônio e a Leonor não era única, mas era minha. E isso me dava uma força estranha, como se eu pudesse, finalmente, olhar para tudo aquilo com outros olhos. Enquanto as mulheres falavam, eu pensava no dinheiro que Leonor devia estar gastando com aquelas roupas bonitas, e onde ela arranjou tanto dinheiro. Se uma professora na vila ganha o que ganha, mal dá para pagar as contas, quanto mais para roupas de luxo. Será que ela arranjou outro homem? O pensamento me fez rir, porque quem conhece a vila sabe que aqui todo mundo é mais fofoqueiro que jornalista de televisão. Mas, no fundo, eu queria mesmo era entender o que estava acontecendo, porque o meu filho não dava notícias, não ligava, e eu só queria que ele voltasse para casa, nem que fosse só para me dizer que estava bem. Os dias passaram, e eu continuei observando Leonor de longe, sem coragem para enfrentá-la, mas cheia de perguntas na cabeça. Numa dessas manhãs, quando fui até a padaria comprar um pãozinho fresco, a conversa com a dona Amélia, a vendedora, me deu um choque. Leonor estava comprando tudo para Antônio. Aquelas palavras caíram como uma bomba no meu peito. Então ele não estava sozinho, afinal. Mas se ele estava com ela, por que não me avisava? Por que me deixava de lado como uma velha lembrança? A vida aqui no Alentejo tem dessas coisas. A gente acha que conhece as pessoas, mas elas sempre guardam segredos, como aquelas cavernas escondidas atrás das oliveiras. E eu, Maria Amélia, estava prestes a descobrir que minha história com meu filho Leonor era só o começo de um capítulo que mudaria tudo para sempre.
Enquanto caminhava de volta para casa, com o cheiro do pão fresco ainda na mão, senti uma mistura de ansiedade e esperança que me fez perceber que, às vezes, a gente tem que se deixar surpreender pela vida, mesmo quando ela parece pronta para nos jogar no chão. Porque, no fundo, a única coisa que a gente pode fazer é seguir em frente, com o coração aberto e os olhos atentos para surpresas que ainda virão. E essa história, a minha história, estava longe de acabar. Os dias que se seguiram foram uma mistura de silêncio e murmúrios, como aquele vento quente que passa lentamente pelos campos secos de trigo no Alentejo, trazendo consigo um cheiro de terra e de promessas não cumpridas. Eu, Maria Amélia, sentia cada instante como se estivesse presa num filme em câmera lenta, onde tudo acontece ao mesmo tempo, mas você não consegue se mexer para mudar nada. Nas manhãs, eu me arrumava com cuidado, não para os outros, mas para mim mesma, um vestido azul claro que eu tinha comprado numa feira em Évora, com um corte simples, mas que realçava minhas curvas sem ser vulgar. Nos pés, umas sapatilhas confortáveis, e o colar de contas coloridas que minha filha me dera de presente no último aniversário. Era um ritual que me dava força, porque, apesar de tudo, eu precisava me sentir viva e presente, não uma sombra perdida na Vila Ponto. Durante o dia, eu tentava me ocupar com o jardim, arrancava as ervas daninhas e cuidava das roseiras que meu falecido marido tinha plantado. Mas a mente não se aquietava. Pensava no Antônio, no que ele estaria fazendo, se estaria feliz, se Leonor o tratava bem. E, claro, no que as mulheres da vila estavam dizendo nas suas conversas sussurradas. Aquelas fofoqueiras tinham uma criatividade que dava inveja a qualquer escritor. Certa vez, enquanto regava as plantas, ouvi o riso alto de Leonor vindo do café da praça, onde ela costumava encontrar suas amigas. Ela estava com um vestido amarelo vibrante, que parecia feito para o sol, e um chapéu de palha que combinava perfeitamente com seu cabelo castanho claro, solto e brilhante. Era impossível não notar como ela conseguia chamar atenção, mesmo sem querer. Eu me peguei pensando que ela tinha uma aura que, mesmo sem muito esforço, atraía olhares e sussurros, e isso doía, porque eu queria que meu filho fosse feliz, mas não daquele jeito. À tarde, eu me encontrava frequentemente na montanha, aquele monte de areia que virou ponto de encontro para as mulheres da vila. Ali, entre uma conversa e outra, eu ouvia comentários variados, alguns até engraçados, como quando Dona Celeste disse que Leonor gastava tanto dinheiro que devia estar escondendo um tesouro no armário. Isso me fez rir, porque, cá entre nós, se ela tivesse um tesouro, já teria mandado uma parte para mim, a mãe do Antônio, que vivia contando trocados para o supermercado. Mas a verdade era que, por trás das risadas e das piadas, eu sentia que a vila estava dividida, e que eu estava sozinha no meio daquele furacão. Minha mãe, que sempre foi uma mulher forte, mas dura, não me ajudava. Ela dizia que eu devia esquecer o Antônio e seguir minha vida, como se fosse simples virar a página depois de tantos anos de preocupação e amor. Numa dessas tardes, um evento inesperado mudou tudo. Eu estava na cozinha, preparando um café para mim, quando ouvi o barulho de um carro chegando. Era um táxi, daqueles que não aparecem muito por aqui, e, para minha surpresa, Antônio desceu do carro. Ele estava diferente, mais magro, com o rosto mais sério, mas com aquele sorriso tímido que eu reconheceria em qualquer lugar. Ele veio até mim sem dizer nada, apenas me abraçou forte, como se quisesse guardar todo o tempo que passou longe. Eu senti um nó na garganta, e as lágrimas começaram a rolar silenciosas. Não era só alegria, era uma mistura de alívio, saudade e medo do que ainda estava por vir. Antônio me contou, sem muitas palavras, que vinha para ficar um tempo, que as coisas com Leonor estavam mudando, e que ele precisava de mim, de um porto seguro. Naquele momento, percebi que, apesar de tudo, o amor entre mãe e filho é uma força que nem o tempo, nem as brigas, nem as diferenças conseguem apagar. E, mesmo que o caminho à frente fosse cheio de incertezas, eu estava pronta para enfrentar o que viesse, porque a vida é feita de recomeços, mesmo quando eles chegam disfarçados de tempestades. Enquanto ele falava, eu olhava para ele e pensava nas noites em que desejei que ele voltasse, nas vezes em que me peguei falando com as estrelas pedindo proteção para ele. Agora ele estava ali, de verdade, e eu sabia que nada seria igual. Para o bem ou para o mal, a vila continuava a observar, a sussurrar, a julgar, mas eu estava determinada a não deixar que o passado ditasse o meu futuro. Porque, no fim das contas, a gente só tem a nossa própria história para contar, e a minha ainda estava sendo escrita, com todos os seus altos e baixos, dores e alegrias. E assim, naquela tarde quente de verão, eu, Maria Amélia, comecei um novo capítulo da minha vida, sem saber onde ele me levaria, mas com a certeza de que, ao menos, eu não estaria mais sozinha. À medida que os dias iam passando, eu sentia a tensão na vila aumentar, como aquele calor sufocante que anuncia uma tempestade no Alentejo. As ruas que antes eram calmas agora pareciam um palco de um espetáculo silencioso, onde cada olhar, cada cochicho, carregava um significado oculto. Eu, Maria Amélia, me via no centro daquela tempestade,
sem saber exatamente se era vítima, protagonista ou apenas uma espectadora forçada. Antônio continuava por perto, mas havia uma distância invisível entre nós, como se ele carregasse um segredo pesado demais para dividir. Eu via nos seus olhos uma mistura de saudade e culpa, e isso me partia o coração em pedaços que nem o vinho mais velho da adega conseguiria juntar. Leonor, por sua vez, apareceu algumas vezes na vila, sempre impecável, com vestidos que pareciam feitos para uma rainha de festa popular, e um sorriso que escondia mistérios. Ela tinha aquele jeito de quem domina o jogo, sabe? Como uma rainha de copas que sabe o valor de cada carta. Eu tentava me manter firme, cuidando da casa, das plantas e da minha rotina, mas a ansiedade me consumia. Numa tarde, enquanto regava as flores na varanda, ouvi uma conversa que me fez franzir o senho. As mulheres comentavam que Leonor estava esperando um filho de Antônio. Confesso que senti um frio na barriga, misto de surpresa e um medo que eu não conseguia explicar. Aquela notícia parecia abrir uma porta para um futuro incerto, onde eu não sabia se teria lugar. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, pensei em tudo o que tinha acontecido. Lembrei das vezes em que sonhei com uma família unida, das promessas que fiz a mim mesma de proteger meu filho a qualquer custo. E, apesar de tudo, uma parte de mim sabia que o amor não é uma linha reta, mas um caminho cheio de curvas e desvios inesperados. No dia seguinte, decidi que precisava conversar com Leonor, não para brigar ou reclamar, mas para tentar entender. Afinal, se o Antônio estava com ela, eu precisava aceitar, por mais difícil que fosse. Preparei um vestido leve, branco com flores azuis, que combinava com o céu claro daquela manhã, e calcei minhas sandálias de couro que já tinham visto bons carnavais. Peguei meu colar de contas coloridas, aquele que minha filha me dera, como um amuleto de proteção, e fui até a casa dela. O encontro foi silencioso no começo, cheio de olhares medidos e gestos contidos. Mas, aos poucos, fomos desmontando as barreiras, trocando histórias, dores e esperanças. Leonor me contou sobre seus medos, suas batalhas para ser aceita, e sobre o amor que sentia pelo meu filho. Eu, por minha vez, compartilhei minhas angústias, minha solidão e o desejo de ver meu filho feliz. Foi um momento estranho, quase como se duas rivais tivessem encontrado uma trégua inesperada. Saí dali com o coração mais leve, mas também com a consciência de que a estrada à frente seria longa e cheia de desafios. Nas semanas que seguiram, a vila continuava a observar e comentar, mas eu aprendi a filtrar as palavras, como quem separa o trigo do joio. Fui me aproximando de Leonor, não como aquela mulher que um dia foi minha inimiga, mas como uma parceira na missão de cuidar do Antônio e da nova vida que crescia dentro dela. O tempo passou, e com ele vieram mudanças que eu jamais poderia imaginar. A casa que eu achava que seria meu refúgio tornou-se um palco de reencontros, perdões e novos começos. E, mesmo nas noites mais escuras, quando a solidão ameaçava me engolir, eu encontrava força na certeza de que, às vezes, deixar ir é o primeiro passo para encontrar a verdadeira paz. Eu, Maria Amélia, continuei a escrever minha história, sabendo que o amor, mesmo quando complicado, é o que nos mantém de pé. E que, no fim das contas, a vida é uma dança imprevisível, onde cada passo, por mais incerto que seja, vale a pena ser dado. Mas, no fundo do meu coração, uma dúvida insistia em não me deixar dormir. Será que tudo aquilo era realmente o fim, ou só o começo de um segredo que ainda estava por ser revelado? O tempo, esse senhor impiedoso e, ao mesmo tempo, generoso, foi passando e trazendo consigo mudanças que eu jamais imaginaria viver em Vila Nova da Raia. Eu, Maria Amélia, sentia que estava sendo puxada por correntes invisíveis, como se a vida me conduzisse por caminhos que eu não havia escolhido, mas que agora precisava trilhar com coragem. As manhãs continuavam a ser o momento em que eu buscava paz e força. Vestida com um vestido de algodão cru, leve e rodado, que deixava meu corpo respirar sob o sol quente do Alentejo, eu caminhava pelo quintal, observando as oliveiras antigas que testemunhavam a história da minha família. Nos pés, minhas sandálias de couro já amaciadas pelo tempo, e no pescoço, o colar de contas azuis que parecia carregar as memórias dos dias bons e ruins. Apesar das aparências, a vila não estava mais tão silenciosa. Os murmúrios se tornaram olhares atentos, e as conversas nas portas das casas ganhavam uma intensidade que eu tentava ignorar, mas que, às vezes, me atingia como um golpe inesperado. Leonor e eu mantínhamos uma relação cordial, quase uma aliança silenciosa, compartilhando cuidado pelo Antônio e pela criança que ela esperava. No entanto, havia algo no ar, uma tensão que nem mesmo as flores do meu jardim conseguiam dissipar. Certa tarde, enquanto eu costurava um vestido simples para o bebê que ainda nem tinha nome, senti um frio na espinha ao perceber que alguém me observava da sombra das azinheiras. Era Manuel, um homem da vila conhecido por seu jeito reservado e pelos olhos que pareciam enxergar além do que os outros percebiam. Ele se aproximou devagar, com um sorriso meio tímido, e me entregou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, encontrei uma carta escrita com uma letra que eu reconheci imediatamente.
era do meu marido falecido, uma carta que ele havia escrito anos antes, mas que nunca chegará às minhas mãos. As palavras, carregadas de amor e arrependimento, revelavam segredos que mudariam tudo o que eu acreditava sobre o nosso passado. Aquela descoberta me deixou atordoada, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Nas semanas seguintes, a carta tornou-se minha companhia constante. Eu lia e relia aquelas linhas, tentando entender o que meu marido queria me dizer, e por que aquele documento havia surgido naquele momento tão delicado da minha vida. Sentia que estava diante de um enigma que precisava ser desvendado, não apenas por mim, mas por toda a minha família. Enquanto isso, Antônia enfrentava seus próprios dilemas. A chegada iminente do bebê trazia alegria, mas também receios e responsabilidades que ele ainda não sabia como carregar. Leonor, com sua força e determinação, tentava manter tudo sob controle, mas eu percebia nos seus olhos os medos que ela escondia com um sorriso. Eu me perguntava como seria o futuro daquela criança, nascida de amor e dor, de encontros e desencontros. Será que ela seria a ponte que uniria nossa família fragmentada, ou o elo que a manteria ainda mais dividida? Numa noite quente, enquanto o céu se tingia de laranja e púrpura, eu me sentei na varanda, olhando as estrelas que começavam a surgir timidamente. Senti uma mistura de esperança e inquietação, como se o destino estivesse prestes a revelar seus próximos passos, e eu precisasse estar pronta para enfrentá-los. E assim, entre os segredos do passado e as promessas do futuro, eu, Maria Amélia, me preparava para o que viria a seguir, sabendo que a vida, com todas as suas surpresas e mistérios, ainda tinha muito a me ensinar. Mas, no silêncio daquela noite, uma sombra passou pela vila, um sussurro que ninguém ouviu, exceto eu. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o destino de todos nós. E eu sabia que, para enfrentar essa nova tempestade, precisaria de toda a força que ainda restava em meu coração. Aquela sombra que cruzou a vila naquela noite trouxe consigo um presságio que eu, Maria Amélia, sentia até nos ossos. Era como se o vento quente do Alentejo tivesse carregado um segredo pesado demais para ser guardado só por mim. Eu me encontrava na soleira da porta, o vestido de algodão branco esvoaçando levemente com a brisa, as sandálias já cansadas batendo no chão de terra batida, enquanto meus olhos tentavam enxergar além da escuridão que envolvia a Vila Nova da Raia. Nos dias seguintes, a rotina parecia uma corda bamba entre o que eu sabia e o que ainda estava por vir. As mulheres da vila continuavam suas conversas, mas eu percebia algo diferente nos olhares delas, como se uma inquietação estivesse crescendo silenciosamente. Até Leonor, que antes se mostrava tão segura, agora andava com passos mais cautelosos, como se pressentisse a chegada de uma tempestade. Eu tentava manter meu jardim impecável, cuidando das roseiras que floresciam com a persistência de quem se recusa a desistir. A cada flor que desabrochava, sentia uma vontade crescente de proteger aquilo que ainda podia ser salvo, mesmo que o mundo ao meu redor parecesse desmoronar. Foi numa dessas tardes, enquanto costurava um pequeno sapatinho de lã para o bebê que logo chegaria, que recebi uma visita inesperada. Manuel, o homem de olhos profundos e palavras poucas, apareceu na minha porta com um envelope nas mãos. Ele não disse muito, apenas entregou o papel e desapareceu tão rápido quanto chegará. Dentro, encontrei documentos que revelavam uma verdade oculta sobre o passado do meu marido, verdades que poderiam mudar tudo o que eu acreditava sobre a nossa família. Eu li e reli aquelas páginas, sentindo cada palavra como uma faca que cortava suavemente, mas sem deixar de doer. Descobri segredos que explicavam escolhas, rancores e até silêncios que eu tinha carregado por anos. Era como se meu passado tivesse ganhado vida própria, exigindo que eu encarasse de frente. Enquanto isso, Antônio e Leonor se preparavam para a chegada do bebê. A vila, que antes os julgava com severidade, começava a observá-los com uma mistura de curiosidade e esperança. Eu, por minha vez, tentava encontrar um equilíbrio entre o passado que me pesava e o futuro que se desenhava à minha frente. Nas noites em que a lua cheia iluminava o céu do Alentejo, eu me sentava no alpendre, o vestido leve tocando a pele, os olhos fixos nas estrelas que pareciam sussurrar promessas de dias melhores. Sabia que a vida não seria fácil, que haveria obstáculos e dores, mas também que havia espaço para o perdão e para o reencontro. E foi nessa busca por paz que eu percebi que a verdadeira força não está em resistir ao que nos aflige, mas em abraçar a mudança, mesmo quando ela vem disfarçada de tempestade. Mas, no fundo do meu coração, uma inquietação permanecia. Aquela sombra que passou pela vila naquela noite ainda pairava sobre nós, um mistério que eu precisava desvendar, custasse o que custasse. Porque, no Alentejo, onde o sol queima e a terra seca resiste, eu aprendi que cada segredo guardado tem seu preço, e que a hora da verdade sempre chega, mesmo quando a gente não quer ouvir. E eu estou pronta para ouvir. Porque a minha história, a nossa história, ainda está longe de acabar.